Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão alegres? Quantos estão alegres? Aleluia. Tem ninguém triste aí não, né? Amém? Meus irmãos, quantos já sentiram a presença de Jesus essa noite? Eu já senti. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pois Ele tem nos guiado até este lugar. Confiança do nosso pastor, presbítero Demetrios, pela confiança também, nossos irmãos, obreiros. Agradecer a Deus pela vida dessa princesa linda que o Senhor me deu. Se não fosse ela, não estaria aqui não, viu, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé nessa noite, rapidamente, abrindo as nossas Bíblias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 1 ao 18. Amém? Glória a Deus. Capítulo de número 4, verso 1 ao 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 1 ao 18. Quantos encontraram e podem dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Verso 16, 17 e 18. E é por isso que nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são passageiras, são temporais, mas as que não se vê são eternas. Podeis assentar louvando o nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso escrito pelo apóstolo Paulo, aonde ele vai trazer para a igreja, para Corinto, ele vai trazer para a igreja de Corinto uma confirmação do seu ministério. Pois quando ele escreve a primeira carta, trazendo a doutrina, trazendo o cinto, trazendo a taca, muitos irmãos se escandalizam por aquilo que o apóstolo havia escrito. E aí quando ele escreve a segunda carta, chegando no capítulo de número 4, ele vai trazer a confirmação do seu ministério. É por isso que ele inicia o capítulo escrevendo: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Observe que Paulo traz essa introdução a esse texto, trazendo uma confirmação: o ministério que me foi dado não foi pela minha vontade, não foi pela vontade da carne, pela vontade e misericórdia de Deus, para que a verdade fosse manifestada. E eu quero trazer aqui hoje uma palavra aos meus irmãos, à igreja do Senhor, aos jovens, e já os adiantar que nós estamos em guerra. Como assim nós estamos em guerra? Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele traz para a igreja do Senhor
a confirmação do seu ministério. E nós devemos também trazer luz tanto para os nossos irmãos, quanto para nós mesmos, que nós não estamos aqui pela vontade da carne, nós não estamos aqui pela vontade do homem, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. E aí, quando a gente interpreta, olha para a interpretação desse texto, verificando o contexto em que Paulo está nos escrevendo, ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos traz, Paulo está mais uma vez confirmando que a mensagem do seu ministério não é ele mesmo, a mensagem do seu ministério não é fábulas, não veio de outro lugar, não veio da sua cabeça, mas veio do céu. É por isso que ele diz: nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. A mensagem do ministério de Paulo é trazer para nós a graça de Cristo, a misericórdia de Jesus, o ministério da fé. É por isso que ele, escrevendo aos Romanos, ele diz que não se envergonha do evangelho, que é salvação para todo aquele que crê, não somente do judeu, mas também do grego. E a palavra do Senhor nos traz que o justo viverá pela fé. E quando a gente olha, meus irmãos, para a palavra do Senhor, nós vamos verificar que Paulo está nos trazendo essa mensagem, a mensagem de Cristo, a mensagem da graça, a mensagem da salvação. E essa mensagem é que nos dá o início da caminhada cristã, da caminhada de fé. Se nós estamos aqui, um dia nós paramos em frente a um púlpito como esse, dobramos os nossos joelhos e dizemos: Jesus, nós aceitamos a tua graça, nós aceitamos o teu sacrifício, nós aceitamos o teu sangue. Só que essa caminhada é uma guerra, e como bem disse a nossa irmã que acabou de cantar, é uma guerra diária. Todos os dias nós enfrentamos guerras entre nós mesmos, com espíritos que nos rodeiam, com pessoas malignas que nos rodeiam. E a nossa missão é permanecer na graça, é permanecer na crença, é permanecer crente. É por isso que Paulo diz que não se envergonha desse evangelho, pois ele é salvação. A graça foi derramada, a graça foi nos dada. E aqui eu quero lembrar aos irmãos o processo ao qual nós nos encontramos quando declaramos que Cristo Jesus é o nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz que nos foi dada a graça, que a salvação é por meio da graça, mediante a fé. A graça está aí, a graça está para todos, porém o que vai variar é a nossa fé. O que é que varia de mim para o ímpio? Se a graça foi derramada a todos, o que varia é que eu tenho fé que Cristo Jesus foi quem me deu acesso a essa graça, e por meio dessa graça tenho salvação. Se por meio dessa graça tenho salvação, mediante a fé, ou seja, tem gente que tem mais fé, tem gente que tem menos fé. A graça está aí, o que varia de cada um é a fé. E como é que eu tenho acesso a essa fé? Como é que eu produzo essa fé? Como é que eu aumento essa fé? Creio, por isso falei.
gente olha para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar o segredo do ministério que Paulo está pregando, o ministério da fé. Ele traz que o evangelho que ele prega é o evangelho de Jesus. Não prego a mim mesmo, mas sim Jesus, aquele que desceu do céu. E aí, meus irmãos, ele traz que essa graça foi derramada. E essa graça ela foi derramada a todos. Porém, existe uma variação de homem para homem. Aquele que tem acesso, aquele que toma posse por meio da fé. A palavra do Senhor em Hebreus 11, 1 e 3 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E quando nós olhamos para a palavra, nós passamos a entender que o crente que teve acesso à graça, ele vive pela fé. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O crente que teve acesso à graça por meio da fé, ele precisa entender que a partir deste momento, ele anda pela fé. 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O crente que teve acesso a essa graça por meio da fé, ele tem que entender que se nós estamos firmes, é pela fé. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, porque somos cooperadores da vossa alegria. Porquanto pela fé já estáis firmados, segundo aos Coríntios 1, 24. O crente que foi salvo em Cristo Jesus, ele precisa entender que ele está em guerra. Que guerra é essa? Que combate é esse? O bom combate da fé. Combatemos o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O que eu quero trazer a essa noite para estes jovens, para esta igreja, é que nós estamos em guerra. A guerra espiritual, a qual nós precisamos tomar posse da luz que foi derramada para nós, da graça, do Espírito que foi derramado à igreja, para que ela combatesse o bom combate da fé. E no meio desse combate, espíritos vão se levantar, o inimigo vai se levantar, pessoas vão se levantar. Mas nós precisamos entender que quem nos chamou foi Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele nos levantou, não para pregar a nós mesmos, mas para pregar Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu me lembro que quando, assim que eu me converti de verdade, já contei, iniciei para os irmãos, eu tinha uma dúvida na minha cabeça, porque aquilo, quando aconteceu, eu comecei a ler a Bíblia, a estudar, e eu ficava encabulado. Por que eu não podia passar um dia estudando? Por que eu tinha que ler a Bíblia um momento e fazer outras coisas durante o dia? Porque naquele período eu só queria estudar, orar, cantar, dentro do meu quarto, sozinho, pegava o violão às vezes ali à noite, e eu ficava encabulado. Jesus, por que eu não posso passar o dia nisso? Por que eu não posso passar o dia estudando? Por que eu não posso passar o dia orando? E certa feita o Espírito Santo falou nos meus ouvidos: porque
tu precisa viver aquilo que tu estuda. Tu precisa viver aquilo que tu prega. Por isso que nós tiramos um período, lemos a Bíblia, oramos, fazemos o nosso culto doméstico, fazemos aquele período de estudo. E o resto do dia é viver aquilo que aprendeu. Porque a maior mensagem na vida de um homem não é aquilo que ele fala, é aquilo que ele vive. Não é só bater no peito e dizer que é crente. Paulo está nos dizendo: a minha mensagem é Jesus. Não estou pregando a mim mesmo, é Jesus. E aí Paulo vai dizer, no texto na qual nós lemos, que foi Deus que nos deu essa luz. No verso de número 6, ele diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandece em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meus irmãos, existe algo que todos nós temos que ter em mente. Todos nós temos que saber que nós não estamos aqui porque o clima é bom. Nós não estamos aqui porque a poltrona é confortável, porque eu encontro aqui os meus irmãos. Nós não estamos aqui porque somos apenas uma comunidade. Nós estamos aqui porque o Criador dos céus e da terra, o mesmo que disse haja luz, aquele que tem poder para criar, para desfazer todas as coisas, nos chamou para resplandecer a luz. Por que é que nós vemos todo domingo, todo culto, estamos aqui reunidos? Será que é porque aqui eu encontro os meus amigos? Será que é porque aqui eu estou numa comunhão com algumas pessoas que eu conheço, que é muito bom, que é maravilhoso? A palavra do Senhor diz: quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. Mas nós precisamos lembrar que o principal objetivo de estarmos aqui é para servir aquele que criou todas as coisas. Por isso que Paulo diz: o mesmo Deus que disse haja luz, foi Ele que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Para vivermos essa vida cristã pautada na palavra de Jesus, para vivermos como crentes, servos de Jesus, foi-nos dado uma luz que nos guia, uma luz que nos trata, uma luz que nos corrige, uma luz que nos tira de um caminho e traz para o outro, uma luz que nos mostra a verdade, uma luz que te cura, uma luz que te guia, que te salva, que opera dentro de você. Essa luz é o chamado Espírito Santo de Deus. A graça foi derramada, o acesso foi devolvido, a fé vem pela palavra. A própria palavra diz que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E a luz? A luz foi o próprio Deus que desceu do céu e disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. Eu não vou vos deixar sozinho. Eu já comecei a obra, e a obra que eu começo eu termino. Vocês já tiveram acesso à graça.
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, mas para continuar a caminhada, para vencer a guerra, para continuar lutando. Um momento o combustível de vocês vai diminuir, um momento vai bater aquele desânimo, aquela vontade de desistir, mas tem uma luz que eu vou colocar dentro desse vaso de barro, que não vai deixar vocês parar, que não vai deixar vocês desanimarem, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, a luz que eu enviei, vai te renovar de dia em dia. Por que essa luz é colocada em vaso de barro? Como é que pode algo tão perfeito? Olha só, Paulo está dizendo: o mesmo Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, foi quem resplandeceu em vossos corações. Como pode um Deus tão grande, tão perfeito, o Criador de todas as coisas, olhar para um homem falho como eu e dizer: eu vou te dar uma luz? Como é que pode alguém tão grande, tão perfeito, o Criador de todas as coisas, o Deus da terra, do céu, que reina sobre todos, dá para mim e para você algo tão perfeito, que não erra? Eu fico imaginando, por que será que escreveram: não entristeçais o Espírito Santo? Deve ser algo muito maravilhoso. Mas Jesus, o próprio Deus, eu vou colocar esse tesouro que é meu, eu vou colocar em vasos de barro, para que a excelência da glória, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meus irmãos, sendo vaso de barro, tem hora que a gente quer bater no peito e dizer que somos alguma coisa. Sendo vaso de barro, tem hora que a gente para e pensa besteira, achando que fazemos alguma coisa, que somos, que fazemos, que acontecemos. Pessoas chegam nos dizendo: nossa, você é isso, você é aquilo. E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, ficamos a imaginar: se não fosse o Senhor, se não fosse a graça, se não fosse o Espírito Santo, onde era que nós estávamos? Nós estamos aqui num domingo, 8 horas da noite, num culto, glorificando a Deus, todos arrumadinhos, bonitinhos. Eu pergunto a você: se não fosse a graça, onde era que nós estávamos? Se não fosse o Espírito Santo, meus irmãos, aonde já não estaria? Se não fosse o tesouro, você estava onde? Se não fosse a graça de Deus, meus irmãos, nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos caídos em nossas feridas.
aí Paulo continua dizendo: em tudo somos atribulados, mas o Espírito não nos deixa angustiados. Podemos até ficar perplexos, mas o Espírito não nos deixa desanimados. Podemos até ser perseguidos, mas o Espírito não nos deixa desamparados. Podemos até ser abatidos, mas nunca destruídos. Lembrando de trazer sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne. E aí quando a gente vem para o verso 16, Paulo escreve: é por isso que nós não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, o corpo, a carne, aquilo que é visto é passageiro, mas o Espírito, a alma, aquilo que não se vê é eterno. Fique de pé nessa noite. Se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, que é eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Isso tudo aqui é passageiro. Essa guerra que a gente enfrenta, essa guerra diária, no corpo, na carne, na vida terrena, é passageira. Pela graça que foi derramada através de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui. É que nós estamos guerreando para chegar no céu. Isso tudo aqui, meus irmãos, é passageiro. E nós precisamos entender e permanecer na luz que o próprio Deus resplandeceu em nossos corações. Por meio dessa palavra, por meio da oração, por meio do jejum. Aqui está o segredo para cada dia mais confirmarmos e aumentarmos a nossa fé. Curva a sua cabeça comigo. Jesus, sabemos que não somos merecedores desta graça. Sabemos
sabemos que se estamos aqui é pela tua misericórdia. Sabemos, meu Pai, que foi o Senhor quem derramou, foi o Senhor quem nos deu essa luz, meu Pai, em vasos de barros, para que a excelência da glória seja tua. E somos sabedores, meu Pai, que precisamos continuar nesta caminhada. Muitas vezes, meu Pai, angustiados, mas não atribulados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas jamais destruídos. Nós te glorificamos, Jesus, esta noite, porque o Senhor foi quem nos derramou esta graça, para que pudéssemos estar aqui, te servindo, te louvando a cada dia, glorificando o teu santo nome, que é merecedor de toda honra e de toda glória. Sabemos, meu Pai, que se estamos aqui é porque a tua graça nos alcançou, é porque o teu poder nos alcançou, é porque, meu Pai, um dia o Senhor olhou para nós com teu olhar de misericórdia. Estávamos perdidos, estávamos afastados, mas o Senhor nos trouxe para a tua maravilhosa luz. E somos sabedores, Espírito Santo, que se não fosse o Senhor, se não fosse o teu consolo, se não fosse o teu abraço, se não fosse, Espírito Santo, a sua insistência, se não fosse, Espírito Santo, o seu poder, nós não estaríamos aqui, Jesus. Nós não estaríamos aqui, Jesus. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas o Senhor nos impulsiona a cada dia a continuar nessa caminhada rumo ao céu de glória, para que um dia onde o Senhor estiver, nós estejamos contigo. E com isso nós te glorificamos, com isso nós te adoramos, em nome de Jesus, em nome